tirar o microfone. O tema dessa noite é a morte do grão de trigo. O grão de trigo morreu, gente. A morte do grão de trigo. Olha, irmãos, o homem, na verdade, ele não precisa de religião. O homem, na verdade, santo, ele precisa de espiritualidade. Quando falamos sobre o homem divino, não estamos falando de homem e mulher, estamos falando do gênero. O gênero humano. Não estamos explicitamente falando só de homem, mas sim de homem e mulher. Então, nós percebemos essas coisas porque há muitos anos, há milênios, da volta de Cristo para cá e até anteriormente também, nós percebemos que sempre a religiosidade dominou. Mas em Cristo nós nos tornamos cristocêntricos. E aí a espiritualidade nos leva a realmente uma grande proximidade maior com Deus, com o nosso Senhor. E não em si a religião, com seus sofismas, com seus dogmas e com tudo aquilo que a religião apresenta e tem apresentado até os dias de hoje. A religião, na verdade, ela não é um fim, e sim um meio, que pode até nos ajudar, mas a verdade é que a intensidade da espiritualidade ela deve ser maior em nós. E Jesus, na verdade, ele veio tirar esse vinagre e oferecer um doce e suave caminho. É por isso que nós temos que falar que a religião em si, ela pode se tornar um peso para nós. E servir a Deus, servir a Cristo, nós precisamos tirar todo o peso. Não devemos ter realmente peso na nossa vida e levarmos uma vida com Deus, mas na sinceridade, no verdadeiro amor, na centralidade do Espírito. Você está entendendo? Diz amém. Amém. E Jesus então vem para dentro aqui desse texto para falar com suas próprias palavras, dizendo, Jesus disse que o grão de trigo precisa de morrer. Bem, o Evangelho é dessa forma. Para vivermos em Cristo temos que morrer primeiro. E vem agora Jesus demonstrar isso para nós. Então estamos na igreja movidos, porque senão ficamos apenas movidos apenas no efeito e na força da alma. Aqui nós temos homens e mulheres que estudam a Bíblia, são estudados. Alguns creem no corpo, alma e espírito. Outros creem em espírito e corpo, ou alma e corpo. Alguns são tricotomistas, outros são dicotomistas. No meu caso, eu vou falar a respeito da alma, no sentido do nosso psique. Vou falar a respeito da alma no sentido das nossas vontades, dos nossos desejos, para que vocês possam entender. Então, às vezes, a preocupação não só dos pregadores, que realmente querem pregar a verdade, literalmente a verdade, mas como eu também tenho essa preocupação, essa grande preocupação, de que a nossa vivência, a nossa adoração, a nossa vida com Deus de espiritualidade não pode estar baseada simplesmente na vontade da alma, na vontade dos desejos humanos. Está difícil de entender. Né, querido? Está difícil de entender. Mas se nós entendemos de fato hoje a respeito do grão de trigo, o que é que você vai embora daqui hoje, Rafael? Você não aprender nada aqui hoje. Eu só quero que você fique latejando na sua cabeça a semana inteira a respeito do grão. De um grão de trigo. Volto a falar da minha liturgia. Saímos do nível da alma, dos desejos da alma, para passar para a centralidade do Espírito. Para vivermos realmente não a minha vontade, não a vontade da carne, não da vontade latente da nossa alma, mas da vontade do Espírito de Deus em nós. Por isso que temos que morrer. Vira o seu irmão e fala assim, irmão, morre. Morre. Pode falar. Morre, rapaz. Morre. Não vai falar não, ninguém vai te bater aqui não. Ninguém vai bater em você. Pode falar, vai falar na bala. Pode na primeira da aula. Entendido, tá entendido, tá entendido. Não ficará vivo, é morrer. É morrer. Então, a verdade literal da nossa vida espiritual é essa. A primeira
nós é a morte de nós mesmos para vivermos uma vida com Deus. A própria palavra do Senhor nos fala: aquele que perder a sua vida ganhará, mas aquele que ganhar ela por si está perdendo. E nós, as próprias Escrituras, a palavra do Senhor nos dirige a isso. E quando a gente morre para a nossa própria vontade, para deixar de fazer os nossos próprios desejos e anseios, para viver uma única vontade. Uma realidade que hoje as letras poéticas que cantamos hoje realmente evidenciam. Então hoje eu vos chamo hoje para esse entendimento. Talvez eu esteja falando para uma igreja que morreu. Mas que forma que ela morreu? Ela morreu para si ou morreu, estagnou? Estagnou para um crescimento. Morreu para o crescimento. Morreu para a vida de esterilidade. O que nós estamos falando aqui hoje? O que queremos traduzir hoje como igreja, como comunidade? Porque, bem da verdade, se o grão de trigo cai na terra, ele morre, ele germina e nasce alguma coisa. Sim ou não? Sim. Aleluia. Graças a Deus. Porque o amor a Deus não é simplesmente uma prática litúrgica, mas é uma prática de morrer para viver para o Senhor. É por isso que a igreja, irmãos, ainda não resolveu o vazio das pessoas. Porque dentro da igreja ainda está tendo muita gente viva do que morta. Talvez o problema hoje da igreja hoje que não resolveu o problema. Por isso que hoje o esoterismo acontece. Por isso que hoje aí no espiritismo avança. Por isso que as vãs religiões avançam, porque a igreja ainda não morreu. Na verdade ela está muito viva para si, da vida humana, da vida holística humana. Porque o dia que nós morremos realmente, o dia que a igreja morrer para viver para o Senhor, aí realmente alguma coisa vai acontecer diferente. Isso é natural. Isso é natural. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia, Graças Senhor. a Deus. Deus seja louvado. E aí vamos passar de termos os problemas humanos para viver a intensidade do Espírito. Aí depois ninguém mais vai sair da igreja, ninguém mais vai ficar fraco na fé, né, ninguém mais vai ficar idas e vindas, mas vai ter literalmente uma vida constante da tal perseverança dos santos, que é uma das doutrinas mais básicas do cristianismo, que pode nos ajudar a ter uma vida, uma conduta realmente espiritual. Aleluia, Senhor. Mas o que fazer se eu não conheço, né? O que fazer se essas coisas me são desconhecidas por causa de uma pregação, igual hoje domingo, que nada mais é do que uma água rala com açúcar, que não vai me traduzir numa maturidade do Espírito de verdade, no conhecimento que nos revela, que nos faz ser crente do início ao fim. Vira para o seu irmão e fala para ele que ele não morreu. O senhor falou hoje assim, na oração do Senhor, presta atenção em tudo que acontece no culto, né? O Senhor falou assim, na doce palavra. Que doce, pastor. Que doce. Falei para a bispa Cassiane, esse dia eu não posso ficar pregando. Não posso ficar falando. É verdade? É verdade? Porque essas pregações minhas tem que melhorar, não tem? Tem que falar mais do amor, da bondade, né, Rafael? É verdade? Ou palavras mais doces, igual o favo de mel. Mas essa é a preocupação quando a gente é convidado a pregar. Mas como fugir disso? Como fugir disso se não houver morte? O que pregar não será mais evangelho, Rafael. Mas sim o que, Rafael? Simplesmente uma reunião que ela não vai trazer mudanças e transformações. Se o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se não houver evangelho, não há mudança. Abre-se aspas, Rafael, posso? Venha como estás e continue, Rafael, como estás. O evangelho sem mudança, o evangelho sem morte, tem que morrer. Vira para o seu irmão e fala, morre. Morre. Fala, morre, rapaz. Você não vai morrer, não? Fala para ele, eu quero que você morra.
Não. Tá vendo aí, rapaz? Tá vendo aí? Não é bem desse jeito. Divina entendeu literalmente. Tá entendendo? Mas é verdade, irmão. Tô falando isso para quebrar um pouco o gelo. Mas a verdade é essa: tem que morrer. Isso é uma idade popular da igreja hoje, né? Pastor Ronaldo, venha como estás. E continue como estás. Tem que morrer. Não tem como vir ao evangelho da cruz se não for por meio da morte. Agora eu vou falar algo para vocês de quem que esse texto, Rafael, está falando. Esse texto é um texto dualista. É um texto, que em primeira parte ele está falando dele próprio. Jesus falando dele próprio, simbolizando depois a vida do Rafael, a vida do homem. Então esse texto é dar-se-á uma dualidade de lição para a minha vida e para a sua vida. Jesus explicitamente ele fala a respeito desse caso. Por quê? Porque Jesus falava da naturalidade das coisas. Quando Jesus falava do pescador, ele falava da pesca. Quando ele falava de agricultura, ele falava de trigo. Né, Rafael? Falava do agro, né? Naquela época não falava agro, não. Né? Agro é para hoje. É para hoje, nesse dia, não é? Não era Regis? Naquela época se falava agricultura, essa palavra agro é coisa nova, né? Mas que para nós precisa entender, então se fosse Jesus falando hoje, Jesus falaria do agro hoje, né? Falaria do trigo, falaria da soja. Hoje não estão nem mais querendo gado, hoje mais é soja, né, pai? O pai está aprendendo essas coisas aí. Do campo, né? Do campo. Então Jesus agora, e o mais interessante, irmãos, disso tudo, é que nós estamos vendo aqui, Ana Paula, se você olhar o contexto que nós acabamos de ler, Ana Paula, a gente vai perceber que a Bíblia fala que havia alguns homens, aqui a partir do versículo 20, que eram gregos. Não é isso mesmo? Os gregos, Rafael? Aí na sua Bíblia. Esses gregos, eram gregos, né? Esses gregos, esses homens dessa nacionalidade, ou era judeu, não era o caso deles, ou era gentios. Todo aquele que era gentil, era grego, era persa, era sírio. Então, ou seja, mas ali nós vemos então gregos, homens gentios, que a salvação até então não tinha vindo para eles, na ideia do judaísmo, mas que agora, pastor Ronaldo, eles agora sentiram essa vontade, porque o Evangelho, Jesus veio para trazer, alcançar toda a raça humana. Então os gregos queriam também experimentar daquilo que os discípulos estavam experimentando. E aí vem para quem? Vem para André, chegam para André e chega para Filipe e fala assim: ei, vem cá, Rafael, me leva até Jesus, Rafael. Divina, me leva até Jesus. Está acontecendo isso aqui no Palmares? Está acontecendo isso com você? Divina, alguém está chegando em você? Divina, me leva também. Me leva lá, eu quero conhecer. O que está acontecendo aí, Divina? Felipe, André e Felipe. Então eles foram usados para levar aqueles homens até Jesus. Sim ou não? Sim. Estão entendendo? Claramente? Sim. Eles sentiram vontade de conhecer o meu mestre, o nosso mestre. Eles também estavam querendo morrer. Eles também queriam essa proximidade com Cristo. Eles queriam também ver os milagres, os prodígios, ver a salvação na presença deles, que é o próprio Jesus. E precisavam que alguém os levasse até Jesus. Quem é que está levando essa nação aos pés de Jesus? Quem é que está levando esse setor aos pés de Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? Eu não tenho nenhum discípulo aqui, Divina. Não responda, Divina. Não me responda. Para levá-los até o Senhor Jesus. Hoje nós olhamos e procuramos esses discípulos para levar os gentios até os
E eles estão chamando, eles estão querendo. Nós não estamos falando de pessoas que não querem, nós estamos falando de pessoas que querem. Quem está entendendo isso, amém? Amém. Aleluia, Nós Senhor. voltamos aqui de novo, novamente. Paulo fala para Timóteo de pessoas que estavam com seus corações cauterizados. Sabe de quem que eu lembro, Rafael? Do texto, aqui no próprio Evangelho de João, lá no capítulo, nesse mesmo texto, nesse mesmo livro de João, lá no capítulo 4, quando nós olhamos, e por isso que eu falei da religiosidade, quando nós olhamos o caso da mulher samaritana aos pés do poço de Jacó, quando ela pergunta para Jesus, nossos pais, eles adoram aqui, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. O que é isso? Mente cauterizada. Mente cauterizada na religião. Não ganha, não salva, não liberta e não tem morte. Quem está entendendo diz amém? Amém. Aleluia. Então, aquela mulher ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Não tinha morrido para experimentar um novo nascimento. Diga amém. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Agora eu fico pensando o seguinte: até agora ele não falou a respeito do grão. Até agora ele não falou a respeito do grão de trigo. É verdade, irmãos? Sim ou não? Sim. Aleluia. Então vamos lá. Olha o versículo. Olha o versículo número 23. Quando a palavra de Deus fala assim: Jesus respondeu: chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então agora Jesus, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas que Jesus usou agora esse pretexto. Correto? Jesus então agora usa um pretexto da atitude, da caminhada dos discípulos trazendo os gentios, e agora usa um pretexto para falar a respeito de um grão de trigo. Jesus então agora dá a demonstração realmente agora desse grão de trigo, dizendo assim, que se o grão de trigo, se ele não cair na terra, se ele não morrer, ele não produz. Vocês entenderam o texto? Está difícil entender? Tá reto. O grão de trigo tem que cair, porque senão ele fica isolado e ele não produz nada. O grão de trigo nada mais é do que a semente que precisa rasgar a casca, ter a questão da germinação, isso é biologia, na Paula é bióloga, estudou na faculdade, biologia, né? Então, cai a semente no chão, o grão rasga a casca e passa a ter agora o processo da germinação. Se a semente não morrer, ela não rasga a casca. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, se a semente não morrer, não rasga a casca. Não rasga a casca. Amém. Que jeito você quer que eu fale? Que rasga ou que abre a casca? Deixa você entender. Né? Então, a semente tem que cair. Se ela não cair na terra, é uma semente normal, não vai nascer. Eu me lembro um tempo atrás, eu até falei isso recentemente, que quando eu era criança, lá no primário mesmo, a professora de ciência nos mandou muitos anos, olha que tem tempo isso. Não, quer dizer, volta na vida, muito tempo atrás, foi um pouco atrás, mandou a gente fazer uma experiência de um grão de feijão no algodão molhado. No algodão molhado. Eu achei isso muito interessante. Eu lembro como hoje. Eu lembro que a casca do feijão não demorou para rasgar. E quando ela rasgou, eu achei muito interessante, porque ainda como criança, né, faz pouco tempo atrás, ela brotou, foi subindo. Eu só lembro que eu deixei, depois daquela experiência, eu não deixei o feijão indo embora ainda. Eu falei, nossa, que coisa, que abismado. Mas o que era a diferença? O feijão
grão só houve a germinação porque a casca rasgou. O que simboliza isso para mim? O que simboliza isso para você? Se não houver mudança na minha vida, se eu não rasgar a casca da humanidade, da vida humana, da vida mundana, da vida lá atrás, da vida que eu tinha lá atrás, eu ainda não nasci, Deve haver essa germinação. Por isso hoje, nessa noite, eu tenho que entender, para essa igreja crescer, para que todos nós realmente tenhamos maturidade no Espírito. Eu preciso entender que essa casca não precisa rasgar. Não dá para vir para a igreja, vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está. A casca não rasgou. Não houve germinação. Só há como a planta nascer. E a Bíblia fala, dá frutos, se ela rasgar a casca e haver o processo da germinação. Para mim, o processo da germinação nada mais é do que a regeneração, a modificação, a transformação de vida. Precisamos ter esse tipo de transformação. E Jesus então traduz essas coisas, mostrando a respeito do padrão do grão de trigo, que tem que rasgar. Vira para o seu irmão e fala: a casca tem que rasgar. A casca tem que rasgar. Você vai passar por esse processo. Tem que morrer. Tem que haver mudança. Porque senão você não nasceu de novo. Você vai acordar aqui com os olhos abertos de manhã, mas depois você pode acordar. Desculpa, eu não gosto de falar de inferno. Não gosto. Mas você pode acordar no inferno. Infelizmente. Porque o grão sozinho, como Jesus acaba, eu só estou lendo, a Bíblia fala por si. Não é, Rafael? A Bíblia ela fala por si. Jesus mostra coisas naturais, inteligíveis. Viu, Sandro? Para a gente entender facilmente. Se o grão ficar sozinho, se não cair, e pode ter certeza que o grão, se não cair na terra, se não passar pelo processo da germinação, você pode perceber que ele é duro, a casca não sai. Agora eu pergunto para você, que está aqui hoje, que é crente de Jesus, você vai comer o quê? Você vai comer o germe ou você vai comer a casca? Rafael, quando morava na roça, o pai dele tinha aqueles grandes sacos de 50 quilos de arroz, verdade? Saco de pano ainda, né? Exatamente mesmo. Aí o que acontece? Aí o resto pegava aquele arroz de casca e comia aquilo daquele jeito. Não, ele comia com casca e tudo. Eu estou traduzindo para vocês o seguinte: a casca tem que sair. A Divina falou que ainda ia no pilão, né? A casca tem que sair. A casca tem que sair. Não se come casca, come o germe. Irmãos, o que Jesus está mostrando aqui é relato real, verdadeiro de mudança. Se tiver que passar pelo processo de arrancar a casca, vai ter que arrancar a casca. Vai ter que ficar só o germe. Não se come casca. Não, e o que a Bíblia fala de casca, você vai ficar horrorizado. Porque Jesus fala que a palha, a casca, a palha, vai ser lançada no fogo. Está errado? Então não presta para nada. É para ser queimado. Mas o que vai ser utilizado é o germe da semente. O grão de trigo, se ele ficar sozinho, não cair na terra, ele não morre para nascer. E o evangelho é desse jeito. Não é nascer para morrer, não. É morrer para nascer. Oh, glória. Assim que é o evangelho, querido. Isso aí, eu não sei de onde você veio, querido. Não sei o que você aprendeu. Mas aqui é assim, o evangelho é assim. Eu não sei o que o pastor Ronaldo está pregando aqui, eu não sei. Não estou aqui para monitorar o pastor Ronaldo. Mas o evangelho de mudança é esse.
O Evangelho é de mudança. Precisa realmente haver mudança. Vira para o seu irmão nessa noite e fala: morre, irmão. Morre. Pode falar, ele não vai brigar. Eu sou polícia, eu vou prender quem tira aqui. Ai, que medo. Pode falar, morre. Morre. Pode falar. Todo mundo com medo de morrer. Rafael não vai agredir ninguém. Deixa todo mundo com medo de morrer. Tá, né? Pois é. Então precisa. Então Jesus não mostra que realmente deve haver morte. Morte. Cada um de nós, irmãos, é um grão de trigo. Cada um, eu e você, cada um de nós é um grão de trigo. E às vezes o nosso relacionamento, Rafael, com Deus, não é um relacionamento seu com a Ana Paula, não, mas um relacionamento seu com Deus, se torna um relacionamento ordinário. Se não houver realmente tirar da casa, arrancar da casa, para um novo nascimento. Isso é preocupante. Muito preocupante. A minha preocupação como pregador, como pregoeiro das Escrituras, da palavra hoje, é saber se a mensagem que estou pregando aqui, sendo usada para pregar, está trazendo mudança na vida de alguém. Jesus, quando ele prega, quando ele mostra para os gregos e para os discípulos André e Filipe, ele traduz esse texto mostrando a respeito da morte para a vida. Para não deixar nenhum discípulo deles vivendo uma vida de religião apenas, uma vida de religião ordinária. Muda de vida, Regis. Converte, Regis. Vira crente de verdade, Regis. Dá frutos. Morre. Porque se você morrer, Regis, domingo que vem vai aparecer gente aqui. Não é no seu velório literal aqui, não. Porque se você morrer, você vai trazer muita gente também no seu velório, Regis. Então eu falo na sua morte realmente para viver uma vida que traduza em levar outras vidas para Cristo. Se você diz que não está ganhando alguém para Cristo, está alguma coisa errada. Está alguma coisa errada. Tem que ver. Se a nossa vida não traduzir em crescimento, o que o texto está falando? Ó, cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito. O que está escrito aí? Muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. Engraçado, depois que eu virei dono de lote da terra, eu estava percebendo que o milho, quando você planta, eu plantava com milho 3 grãos. Rafael, nunca fui fazendeiro assim igual você, seu pai. Eu tentei. Né? Fiz às vezes buracos, jogava 3 sementes. Moço, uma semente, então, no caso, vira uma cana, né? Outra errada, Ana Paula. Ajuda, Ana Paula. Vira uma cana. Uma cana daquela, você der uma espiga, eu nunca contei. Meu próximo passo agora vai ser contar. Eu vou fazer isso na minha vida. Estou fazendo 51 anos, agora vai dar certo. Vou contar quantas sementes dá uma espiga. Interessante. Então, ou seja, está errado alguma coisa. Por que você não ganha almas? Por que você não manda elas para o encontro? Por que a igreja está cheia? Esse é o entendimento. Tem que morrer. Estou falando assim, estou falando sobre a minha. Você entendeu? É assim, ó. Tá? Tem que morrer e tem que dar fruto. Vale a pena morrer e não dar fruto? O que você acha disso? Está falando claramente? Tem que dar fruto. Tem alguma coisa errada. Eu preciso ter essa preocupação. Toda mensagem do bispo, ela vai entrar sim. E vai ser fruto. Conquista. Eu vou pregar desse ser. Tem que dar fruto. Entenderam ou não? Está entendendo, Rafael? Estou correto? Eu estou desvirtuando alguma coisa. Então, traduza-se isso na vida da igreja. E a vida da igreja se preocupa com essas coisas. É 2 coisas que Deus se preocupa com relação à vida do crente: adoração e coração entregue. Essas coisas também, ele tem essa preocupação.
Adoração é uma vida completamente entregue. As coisas básicas do cristianismo. Se eu adorar a Deus, beleza. Se eu tenho uma vida entregue, o resto eu faço tudo. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Ele quer, de fato, Deus quer de fato o nosso interior, não o nosso exterior. Ele não está preocupado com os valores da nossa alma, mas ele está preocupado literalmente com a vida realmente de obediência. Eu convido hoje, nessa noite, não vou nem pregar mais não, chega. Não vou ficar falando aqui a noite inteira. Hoje tem Santa Ceia, não tem? Não vou até fechar, não, vou fechar até o esboço aqui, porque senão eu quero dar vontade de falar. O recado já está dado, não precisa estar falando muito não. A gente está olhando ali o esboço e vou continuar. Então, a verdade literal da vida cristã é essa. Para a gente parar de dar dor de cabeça. Viu, Otávio? Para a gente parar de dar dor de cabeça para o pastor, dar dor de cabeça para o reino, dar dor de cabeça ao invés de dar frutos. Se eu não morrer, eu não dou fruto, eu dou trabalho. Se eu não morrer, eu não dou fruto, eu dou trabalho. Trabalho para pastor, trabalho para a igreja, porque eu ainda estou muito vivo em mim. A minha alma está muito latente. Eu vou dar trabalho, não vou dar frutos. Então eu quero te convidar hoje, nessa noite. Se você não morreu ainda, morre. Morre, tá? Morre de você parar de dar trabalho. Entendeu? Para que realmente você gere vida. Só vai gerar vida. Se eu entendi o que a Bíblia que nós lemos hoje aqui, nesse texto, no Evangelho não. Aí nós passar a parar de dar dor de cabeça, para não passar agora a dar frutos. Em nome de Jesus.